Santo Agostinho, Confissões, livro 13, capítulos 33, 34, 35, 36, 37 e 38, capítulo 33. A matéria e a forma que tuas obras te louvem para que te amemos. Que nós te amemos, para que tuas obras te louvem. Elas têm seu princípio e fim no tempo, seu nascimento e morte, seu progresso e decadência, sua beleza e sua imperfeição. Elas têm, portanto, sucessivamente sua manhã e sua noite. Umas oculta, outras, manifestamente, foram feitas por ti do nada. Não de tua substância, nem de nenhuma substância estranha ou inferior a ti, mas de matéria concriada, isto é, criada por ti ao mesmo tempo em que lhe deste forma. Sem nenhum intervalo de tempo, sem dúvida, a matéria do céu e da terra é uma coisa, e sua forma é outra. A matéria tu a fizeste do nada, a forma, tu a tiraste da matéria informe, contudo, criaste uma e outra a um só tempo, de maneira que entre a matéria e a forma não houvesse nenhum intervalo de tempo. Capítulo 34. Alegoria da criação. Também meditei sobre o significado simbólico da ordem pela qual se fez a criação, e da ordem pela qual a Escritura relata. Vimos que tuas obras, consideradas cada uma em si, são boas, e em seu conjunto, muito boas em teu Verbo, em teu Filho único. Vimos o céu e a terra, a cabeça e o corpo da Igreja, predestinadas antes de todos os tempos, quando ainda não havia nem manhã, nem tarde. Depois começaste a executar no tempo o que predestinaste antes do tempo, a fim de revelar teus desígnios ocultos e de dar ordem às nossas desordens. Porque pesavam sobre nós nossos pecados, e nos perdíamos longe de ti em voragens de trevas. Teu Espírito misericordioso pairava sobre nós, para nos socorrer no momento oportuno. Justificaste os ímpios. Tu os separaste dos pecadores e confirmaste a autoridade de teu livro entre os superiores, que te eram dóceis, e os inferiores, para que a eles se submetessem. Reuniste, em um corpo único, de mesmas aspirações, a sociedade dos infiéis, para que aparecesse o zelo dos fiéis fecundo em obras de misericórdia, e distribuindo aos pobres os bens da terra, para adquirir os do céu. Acendeste então os luzeiros no firmamento. Teus santos, que possuem a palavra de vida e brilham pela sublime autoridade dos seus dons espirituais. Depois, para difundir a fé entre as nações idólatras, fizeste com a matéria visível dos sacramentos os milagres bem perceptíveis. E determinaste as vozes das palavras sagradas, conformes ao firmamento de teu livro, pelas quais seriam abençoados teus fiéis. Formaste depois a alma viva dos fiéis, pela disciplina das paixões bem ordenadas e pelo vigor da continência. Por fim renovaste a alma, que não estava sujeita senão a ti, e que não tinha mais necessidade de nenhuma autoridade humana para imitar a tua imagem e semelhança. Submeteste, como a mulher ao homem, a atividade racional ao poder da inteligência. Quiseste que a teus ministros, que são necessários ao progresso dos fiéis nesta vida, que esses mesmos fiéis propiciassem o necessário para suas necessidades temporais, obras valiosas de caridade, cujos frutos colheram no futuro. Vemos todas essas coisas, e todas são muito boas, porque tu as contemplas em nós. Tu que nos deste o Espírito, para que por ele pudéssemos vê-las e amar-te nelas. Capítulo 35. Prece. Senhor Deus, tu que nos deste tudo, concede-nos a paz do repouso, a paz do sábado, a paz do ocaso. De fato, esta formosíssima ordem de coisas muito boas passará quando atingir o termo de seu destino, e terá sua tarde como teve seu amanhecer. Capítulo 36. O repouso de Deus. O sétimo dia, porém, não tem crepúsculo, não entardece, porque o santificaste para que se prolongue eternamente. E o repouso de teu sétimo dia, depois de ter criado tantas e tão boas obras, embora sem te causar fadiga, a palavra de tua Escritura nos anuncia que também nós, depois de nossos trabalhos, que são bons porque assim nos o concedeste, encontraremos o repouso em ti, no sábado da vida eterna.
Capítulo 37. O repouso da alma. Então também repousarás em nós, como hoje opera em nós, e o repouso de que gozaremos será teu. Como as obras que fazemos são tuas. Mas tu, Senhor, sempre estás ativo e sempre estás em repouso. Tu não vês o tempo, não ages no tempo, nem repousas no tempo. Todavia, concede-nos que vejamos no tempo, fazes o próprio tempo, e o repouso além do tempo. Capítulo 38. O descanso de Deus. Vemos, portanto, as tuas criaturas porque elas existem. Mas elas existem porque tu as vês. Olhando à nossa volta, vemos que elas existem. Em nosso íntimo, vemos que são boas. Mas tu já as viste feitas. Quando e onde viste que deviam ser feitas. Agora somos inclinados a praticar o bem, depois que nosso coração concebeu essa ideia em teu espírito. Outrora estávamos inclinados ao mal, desertando de ti. Tu, porém, ó Deus, único bem, nunca cessaste de nos fazer o bem. Por tua graça, algumas de nossas obras são boas, mas não são eternas. Esperamos, depois de realizá-las, repousar em tua grande santificação. Mas tu, que não precisas de nenhum outro bem, estás sempre em repouso, porque és teu próprio repouso. Que homem poderá dar ao homem a compreensão desta verdade? Que anjo a outro anjo? Que anjo ao homem? É a ti que devemos pedir, e em ti é que a devemos buscar. É a tua porta que devemos bater. E somente assim receberemos, somente assim encontraremos, somente assim se nos abrirá tua porta.